Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar o entendimento sobre consequências e probabilidade segundo a ISO 31010. E por que isso é importante? Porque lá na NR1 a gente fala de gravidade, probabilidade, e aqui tem uma referência, uma norma técnica que estabelece o entendimento com essas dificuldades e tudo mais. Então acho que é interessante entender mais sobre esses conceitos. Então bora começar lá no item 6351, análise de tipo, magnitude e tempo das consequências. O risco pode ser associado a vários tipos diferentes de consequências. Convém que os tipos de consequências a serem analisadas tenham sido decididos no planejamento da avaliação. Primeiro detalhe aqui, lá na NR1 a gente fala de identificação de perigo, né? Aqui ele fala da parte, toda a parte relacionada a risco. Então, quando ele fala risco aqui nessa parte, vamos entender o perigo, tá? O perigo pode ser associado a vários tipos de consequências. E aí a gente tem que tomar cuidado porque para o mesmo perigo pode ter diversas consequências. Por exemplo, um determinado produto químico pode trazer problema respiratório, ele pode ser inflamável, ele pode queimar a pele do trabalhador. Então, eu tenho que analisar o que eu estou considerando em relação àquele perigo. Qual a consequência que eu estou analisando? Porque para cada consequência dessa, se eu estou estabelecendo uma matriz, eu estou estabelecendo uma pontuação às vezes até diferente, tá? Para o mesmo perigo. E a magnitude das consequências pode ser expressada quantitativamente, com um valor pontual, ou com uma distribuição. Então, eu posso estabelecer lá, por exemplo, 5, 4, 3, ou seja, uma pontuação, um valor pontual. Mas eu posso dizer também que aquele perigo é de 10% a 30%, é de 40% a 60%, ou é de 5 a 7 pontos. Então, é possível também, tá? Porque às vezes a gente não tem assim certeza. Na verdade, é muito raro se ter certeza e a gente acaba estabelecendo algo pontual. Uma distribuição, essa pontuação distribuída, tá? Pode ser apropriada aonde? O valor da consequência é incerto, você não tem certeza daquilo que eu falei. As consequências variam dependendo das circunstâncias. Então, bora entender isso. Por exemplo, você vai fazer um serviço em área aberta, tá? Está trabalho em área aberta. Pode estar uma temperatura agradável, pode estar muito quente, pode ter pouco vento, pode ter muito vento, pode ter poeira. Todas essas circunstâncias aí podem impactar na consequência. Então percebe que eu vou avaliar lá o trabalhador numa área aberta. A consequência é essa? Não. Vai depender. E tem algumas variáveis que não dependem da gente. Tá? A magnitude das consequências também pode variar de acordo com outros parâmetros. Por exemplo, as consequências para a saúde da exposição a um produto químico geralmente dependem da dose a qual a pessoa ou outra espécie está exposta. Então, eu vou dizer que aquele produto químico vai trazer problema? Depende muito da dose, né? De quanto de dose eu estou exposto. Então, acho que as consequências também podem mudar com o tempo. Por exemplo, os impactos adversos de uma falha podem se tornar mais grave por quanto mais tempo a falha existir. Então, vamos pensar numa máquina que está pingando combustível. Pingando lá um pouquinho de gasolina, que seja. Pingando assim, pingou um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Percebe que a consequência de um dia é uma. A consequência desse pingar ao longo de um mês todo aumentou, tá? Então, também não é algo fixo que precisa ser considerado. Convém que técnicas apropriadas sejam selecionadas para levar isso em consideração. Então, a gente está usando muito matriz de risco, né? Eu já fiz alguns vídeos aqui sobre as limitações da matriz de risco, não estou dizendo que elas não devem ser utilizadas, elas devem ser utilizadas, mas a gente tem que saber que há limitações. E aí a gente tem que usar outras ferramentas para complementar, para ter mais certeza daquilo. Às vezes as consequências resultam da exposição a várias fontes de risco. Por exemplo, efeitos ambientais ou na saúde humana, decorrente da exposição de riscos biológicos, químicos, físicos e psicossociais. E ao considerar exposições múltiplas, convém levar em consideração a possibilidade de efeitos sinérgicos, né? Bem como a influência da duração e a extensão da exposição. Então, vamos lá. Imagina que eu estou carregando um peso, só que é no ambiente quente ou no ambiente frio. Vai fazer diferença? Vai. E tem um chefe lá com pressão, produção. Vai fazer diferença? Vai. É muito barulhento ou silencioso. Então, percebe que diversos fatores eles vão se juntando ali. E se eu considerar isolado só o carregar peso, é uma coisa.
Se eu considerar o carregar-peso mais a temperatura ambiente, já é outra coisa. Isso nem sempre é considerado. Então, isso tudo aí, um pouquinho mais, é o que ele fala que tem que considerar em relação à consequência. Agora, bora ver em relação à probabilidade. Já estou no item 6352. Convém que o parâmetro ao qual um valor de probabilidade se aplica seja explicitamente declarado e convém que o evento ou consequência cuja probabilidade está sendo declarada seja definido de forma clara e precisa. É a mesma situação lá da consequência. Eu preciso saber exatamente o que eu estou analisando. Aí eu estou analisando um produto químico em relação a quê? Lembra que eu dei o exemplo lá? Se ele é tóxico, se ele é inflamável, se ele... Então, eu tenho que considerar o que eu estou avaliando realmente, tá? E aí ele fala, pode ser necessário incluir uma declaração sobre exposição e duração para definir completamente a probabilidade. Então, uma coisa é você estar exposto um dia na semana, 2 horas por dia, outra coisa é estar exposto todo dia, 8 horas. Tá? Então, isso tem que ser considerado. O que mais? A probabilidade pode ser descrita de várias maneiras, incluindo como uma probabilidade ou frequência esperada ou em termos descritivos, por exemplo, altamente provável. Também isso é importante. Eu posso estabelecer uma pontuação, então, por exemplo, qual a probabilidade de 1 a 5? Só que aí eu vou colocar, por exemplo, 5 morte, probabilidade do cara ter uma consequência muito grave, alguma coisa assim. Ou eu posso colocar também um termo, altamente provável, pouco provável, improvável, blá, blá. Isso aí tem um erro embutido muito grande. Porque não é exato, o Mário avaliando é uma coisa, você avaliando talvez seja um pouquinho diferente, seja um pouquinho mais rígido, menos rígido. Então tem uma variação aí, uma incerteza. Quando uma porcentagem é usada como medida de probabilidade, convém que a natureza da relação a qual a porcentagem se aplica seja declarada. Então estou considerando, por exemplo, tantos por cento de probabilidade. Então, por exemplo, a chance de um trabalhador se acidentar em determinada atividade é de 5%. Isso não está me dizendo muito. É de 5% em que tempo? Por exemplo, é 5% em um ano de trabalho? É 5% em um mês, em um ano? Eu precisaria de dados estatísticos para complementar essa informação. Isso não fica muito vago. E, na maioria das vezes, a gente não tem esses dados tão detalhados. Para minimizar interpretações errôneas ao expressar a probabilidade, qualitativa ou quantitativamente, convém que o período de tempo e a população em questão seja explícito. Aquilo que eu estava falando agora. Eu preciso definir exatamente o que eu estou considerando em relação àquele perigo que a gente está analisando. Convém tomar cuidado para entender os possíveis efeitos de preconceitos individuais, cognitivos e culturais. Um exemplo. Imagina que você vai avaliar a probabilidade de algum problema de andar de avião. Tá? Para o Mário, quando eu ando de avião, eu vou dormindo. Eu não tenho problema nenhum em relação a isso. Então, para mim, se eu fosse avaliar, eu ia considerar a consequência baixíssima e a probabilidade baixíssima. Se fosse só em função da minha interpretação, sem coletar dados. E muitas vezes é feito dessa forma, infelizmente. Tá? Mas uma outra pessoa que tem medo, ela pode considerar a gravidade mais alta e a probabilidade mais alta. Por isso que, para fazer uma análise, eu preciso das informações, para não ficar só baseado no conhecimento ou na experiência desse profissional. A NBR 3110, ela também apresenta um negócio interessante. Ela apresenta técnicas para entender consequência e probabilidade. Adoro. Olha, tu quer fazer avaliação de consequência e probabilidade? A gente recomenda para vocês algumas técnicas. Então, a gente coloca lá análise bayesiana, rede bayesiana, análise de impacto no negócio, análise de árvore de eventos, análise de árvore de falhas, análise de causa e consequência, cadeia de Markov e método de Monte Carlo. Então, essas são algumas técnicas que a norma, que a ISO recomenda para você. Olha, se você utilizar isso, fica mais preciso, digamos assim. Você diminui o erro na sua avaliação. Então, percebe que não é algo exato, exatíssimo. Tem muita coisa aí para gerar uma imprecisão. Como você sabe, todo vídeo tem indicação de um livro. Eu peguei um livro que tem um pouco a ver com isso. Esse aqui, ó. Segurança, Trabalho e Prevenção de Acidentes, uma abordagem holística da editora Atlas, o autor Benedito Cardella. E nesse livro aqui, ele coloca algumas técnicas de análise de risco, análise de controle de risco, gestão de riscos. Tem muito a ver com isso aqui que a gente está falando. Ó, Teoria das Falhas é um livro bacana para você complementar as informações sobre essa parte de gestão de risco.
Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. E tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? É só mandar e-mail para sobralj@hotmail.com. Epa, eu esqueci. Ou coloca aí embaixo, né? Tem essa parte. Um abraço e até o próximo programa.